but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. Said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. So we call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their hearts and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Paz, igreja, paz seja contigo, em nome de Jesus. Eu estava pensando naquilo que nós todos temos vivido no Senhor. Nós entramos nesse ano sendo provados pelo Senhor e provados na palavra que o Senhor nos deu no final do ano. Quando Ele fala em trazer a existência, o Senhor fala em trazer algo que ainda não existe, em trazer algo que não está nítido aos nossos olhos, mas que nós confiamos, não é verdade? E partindo deste princípio, quem aqui tem sido provado? Não, imagina, acho que ninguém está sendo provado por nada, não. Acho que Deus não está tentando nos ensinar ou falar algo. Imagina, a prova está aí, nos nossos olhos. Trazer à existência o que não existe. Trazer à existência algo que a gente pensa, o que sonha, ou que já ouviu de Deus um dia. Porque temos palavras a nosso respeito. Amém? O Senhor nos falou algo já. Não uma, nem duas vezes. Às vezes fala todos os dias. E aí a gente fala, cadê? Cadê as coisas que o Senhor prometeu? Onde estão as tuas promessas? Onde está aquilo que o Senhor falou quando eu era pequenina? Ou quando eu conhecia o Senhor? Ou quando eu conheci o meu verdadeiro amor? Onde estão as tuas coisas, Pai? E aí o Senhor foi ministrando no meu espírito nessa tarde sobre o que precisa acontecer nas nossas vidas para que a gente consiga trazer à existência o que não existe. Aí Deus falou para mim, a fé radical. Fé radical é acreditar naquilo que você não está vendo, naquilo que você supõe, naquilo que você pensa, naquilo que você um dia sonhou no seu quarto, naquele sussurro que o Senhor te deu quando você estava orando. Fé radical é você acreditar mesmo quando tudo parece o contrário. Parece que não vai acontecer, parece que não vira, parece que não existe um sustento, parece que quando eu acho que o negócio vai dar certo, tudo vai por água abaixo. Quem já passou por isso? Parece que você está chegando lá, é uma corrida, você está chegando lá, e aí no finalzinho você ficou tão cansado que você não conseguiu terminar. Mas a fé radical vai te levar a lugares que você jamais imaginou. Vai te fazer ouvir coisas que você jamais sonhou. E vai te fazer pisar em lugares onde o Senhor tem preparado para você. A fé radical nos leva aonde nós nem pensamos que pode existir.
Mas nós temos que ter a fé radical. Fé radical como de Abraão. Fé radical como de José, que teve um sonho. Se ele tivesse desistido na primeira prova, o que teria acontecido? Não é verdade? E se Jó tivesse desistido de tentar entender o que Deus tinha planejado para ele dentro de tudo que ele viveu? E se Noé tivesse olhado para Deus e falasse assim, não tem água, não tem chuva, barco? O que é isso? E se Maria tivesse falado, não quero engravidar sem ter um marido, não. Todos os dias nós falamos muitos nãos para as nossas provas. Muitos nãos. Nós insistentemente falamos não para as nossas provas, para as provas que vivemos. Aí você fala, poxa, mas Abraão vivia num tempo em que exigia um sacrifício. Por que nós precisamos sacrificar alguma coisa? Ou passar pela prova? Por que nós precisamos entregar algumas coisas? Porque a nossa carne insistentemente luta contra o Espírito todos os dias. Porque o nosso coração, ele é muito duvidoso. O nosso coração insiste em errar para com Deus. Porque muitas vezes nós deixamos de acreditar no meio do processo. Nós deixamos de crer no Senhor no meio da dificuldade. E seria muito fácil para mim e para vocês agradecermos a Deus todos os dias quando nós víssemos as realizações destes milagres. Porque você viu, puxa, Senhor, obrigada pela cura. Senhor, obrigada pela transformação. Senhor, obrigado por esse trabalho. Senhor, obrigado porque o Senhor é bom. Será que Abraão podia agradecer quando estava vendo seu filho ali no altar? E ele não sabia que Deus ia mandar ele parar. Agradecer ao Senhor, ter um coração grato ao Senhor quando a gente está vendo algo, é muito fácil. Fé radical não é isso. Fé radical é crer naquilo que ainda vai acontecer. É obedecer a Deus antes de entender o porquê. É obedecer ao Senhor antes de saber se aquilo vai dar certo. É falar, Senhor, sim, eu te obedeço. Eu sigo aquilo que o Senhor falou. Porque o Senhor sabe o que é melhor. E por isso eu sou grata. Por isso eu sou grata. Senhor, porque demora tanto para ouvir a minha oração? Não, Ele já ouviu. O que demora é eu entender o propósito da demora. Mas o propósito da demora também está dentro do plano perfeito do Senhor. O projeto da demora também está dentro do propósito para que ele se cumpra. Mas nós precisamos aprender a agradecer sem ver. Continuar firme quando os nossos sentimentos e as nossas emoções oscilam, balançam, tremem. Por isso fé radical. A semana passada nós aprendemos que a lenha está queimando, porque ele é fogo incessante. Ele é um fogo que não se apaga. Mas se nós, eu e você, e aí vem muito daquilo que o AP falou. Muitas vezes a gente olha para o lado e não vê o irmão que devia estar aí sentado conosco e não escolheu uma outra coisa e não está aqui. E dói em nós, porque nós somos lenha e para a gente queimar a gente precisa um do outro. Nós precisamos queimar juntos. Nós precisamos queimar em corpo, em aliança, juntos, porque sozinhos nós vamos nos apagar. Estar nele inclui ouvir a tua voz, inclui estar aqui, inclui
e ser separado para Deus, para cumprir o plano dele. E nós recebemos muitas missões no coletivo. Muitas missões são passadas para nós no corpo. Sobretudo, queimar a chama do Senhor. Então, tem muita gente que está fazendo muita coisa para Deus, mas sem ter Deus lá. Tem muita gente fazendo muitas coisas, sem que Deus esteja junto. Porque acha que está agradando a Deus. Mas nós precisamos ter uma sintonia fina com o Senhor. E entender os planos, propósito e o modo que Ele faz as coisas. Nós precisamos ser. Porque fazer está assim de gente. Nós precisamos ser o que Ele sonha. E isso exige uma fé radical. Uma fé radical é aquela que obedece mesmo quando a lógica não faz sentido. Porque a lógica de Abraão era ter o filho do lado. Poxa, Deus, Abraão falando com Deus, vamos pensar juntos aqui. Poxa, Deus, eu pedi um filho, o Senhor veio, demorou, mas deu o filho. O filho demorou pra caramba. Quando o filho veio, eu estou aqui feliz, vivendo o plano do Senhor, indo para uma terra que o Senhor vai me mostrar, caminhando pelo deserto, com meu filho junto, do meu lado, e de repente o Senhor fala para mim, pega seu filho e me entrega. Tem lógica? Não. Mas o que Abraão fez? Obedeceu. Obedeceu ao Senhor. E tem coisas que na obediência nos custa. E nos custa alto preço. Dói na nossa carne. Dói na nossa alma. Mas nós entregamos. Porque o plano que Deus tem é muito maior do que simplesmente só viver a vida. E quantos de nós estamos vivendo a vida, levando, empurrando com a barriga? Alguns um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos. A gente vai vivendo a vida. Você já parou para pensar que às vezes a gente acorda, sai correndo, atrasado, vai tomar café na rua porque não deu tempo de tomar em casa, aí almoça correndo, vai para academia ou vai para sei lá onde, depois vai para casa e chega em casa, louça para lavar, roupa para lavar, casa para arrumar, corre, deita e dorme. E um dia atrás do outro, e um dia atrás do outro, e um dia atrás do outro. E a gente se distrai demais. Nós precisamos ter mais foco naquilo que o Senhor tem para nós. Fé radical é focar na vida com Ele. Fé radical é focar naquilo que Ele tem como um plano. Fé radical não é viver sua vida e um dia atrás do outro, não. É ser grato pelo pequeno, pelo maior e pelo sobrenatural sonho que você tem, que você já alcançou e alguns que estão muito longe, mas que se você crer, você vai alcançar. Se você crer, você vai ver. Noé foi chamado por Deus para construir uma arca em uma época que nunca tinha chovido. Era lógico? Não. Lógico se estivesse chovendo todo dia. Abraão foi chamado para deixar uma terra e caminhar. Para ir para um lugar que Deus falou, e eu vou te mostrar. Você imagina, nós hoje temos tênis, né, com amortecedor. A gente tem roupa apropriada para o calor, para o frio, certo? Agora imagina andar no deserto, com tenda, com carroça, com animal, com esposa, com criança, com todos os animais juntos. Caminhar até a terra que eu vou te mostrar. Não era assim, sai da sua casa e vai para o outro condomínio que eu vou te mostrar. Não, era andar anos no deserto, cavar poços para tomar água, plantar algumas coisas que pudesse trazer um pouco de alimento para o gado, para poder se alimentar do gado. Era trabalhoso. A gente tem tudo muito fácil. Loja de conveniência, supermercado 24 horas.
Mas nós não precisamos andar no deserto. Só que hoje nós temos que passar por outro tipo de prova. E Deus vai falar para nós passarmos por coisas que a gente não vai entender no começo. Mas se você fizer e se você obedecer, o Senhor vai te dar aquilo que Ele falou. Deus não nos chama para entender tudo, mas para confiar. Aquele que confia no Senhor voará com asas como de águias. Você vai voar de verdade? É literal? Não. Você vai longe, porque você confia. Porque você confia. Confiar no Senhor não é só acordar e dormir. Confiar no Senhor é viver o dia com gratidão no seu coração. Porque Ele vê o fim da história. A gente não. A gente não consegue ver. Faz um filminho na sua cabeça. Se você soubesse metade do que você passou até hoje, você teria seguido o caminho que você seguiu? Quando Deus te mandou fazer algo? Certamente não. Certamente não. Se Deus me mostrasse antes tudo que eu vivi, eu tinha desistido, tinha jogado a toalha, tinha desistido, porque é muita coisa. Não é fácil a vida com o Senhor, mas é fácil porque Ele é bom. Não é fácil para a nossa carne, mas se o nosso espírito, onde habita Cristo, é forte, nada vai nos abalar. Porque seria fácil se a vida fosse fácil. Mas a nossa vida é uma eterna aventura com Cristo, escritas pelas mãos de Deus. Porque eu tenho certeza e falo por mim, que eu teria desistido, que eu teria aberto mão. Mas Deus é bom. Porque quem sou eu? Filha. E Ele está olhando para nós, seus filhos. Nós só precisamos escolher o lugar certo. Escolher obedecer. Por isso, eu coloquei o versículo de Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento. O que é um firme fundamento? E hoje a gente tem cheio de engenheiro aqui, né? E construtor. Firme fundamento é algo que não vai derrubar o prédio. Certo? Senão... Então, a nossa fé é isso, que não nos derruba. É a base que nos sustenta. Das coisas que nós esperamos. Quem espera alguma coisa de Deus? E a prova das coisas que não se veem. Você espera mesmo quando não vê. Esse é um fundamento sólido. E aí a gente podia andar pela Bíblia inteira contando várias histórias. José, a rainha Esther, Elias. Elias pegou, fez um buraquinho, encheu de água e pediu para Deus derramar o fogo. O fogo veio, lambeu a água e queimou o sacrifício. Se você estivesse no lugar na hora, olhando aquilo, você ia se assustar? Óbvio. Um fogo que vem e faz aquele... Mas Deus é sobrenatural. As coisas no Senhor não são naturais, não são para nós entendermos com a nossa mente tão pequenininha. É para nós olharmos com olhos da fé radical. Acreditar sem ver, acreditar sonhando no plano perfeito que o Senhor tem. Porque como diz Jeremias 29:11, os pensamentos e os planos que tenho a seu respeito são planos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os planos dele são maiores, são mais altos, são mais profundos que os nossos. Fé radical não é agradecer a Deus pelos milagres, mas agradecer ao Senhor todos os dias pelas respostas de orações atendidas, mesmo que você não veja. É orar sem ver, é ter um coração grato, orando que o Senhor tem o controle de tudo nas mãos, crendo, que o Senhor tem os planos todos nas mãos.
é olhar para frente acreditando que tudo coopera para o seu bem. É agradecer crendo nas promessas, obedecendo e seguindo confiante. Amém? E aí, no livro de Filipenses, e eu deixo a dica para vocês lerem, são apenas 4 capítulos, mas não lê como se lê um gibi, não. Estudem. Pega lá o livro de Filipenses e leia. O livro de Filipenses foi escrito num dos piores momentos de Paulo. Paulo estava na prisão em Roma, sem saber se ele ia viver, sem saber se ele ia morrer, sem saber se ele ia ser livre, liberto do cativeiro, sofrendo as consequências de um ambiente frio, gelado, provavelmente doente, a gente não sabe. Mas o livro de Filipenses é o livro mais feliz da Bíblia, onde há mais alegria do Senhor, porque ele escreveu aos filipenses, não orientando os filipenses como eles deviam caminhar no Senhor, mas orientando os filipenses para se alegrar no meio das dificuldades. Aliás, o capítulo 4, versículo 6, ele fala: alegrai-vos, novamente digo, alegrai-vos. Alegrai-vos, novamente digo, alegrai-vos, porque o Senhor é bom. Alegrai-vos no Senhor, porque o propósito dele é que você esteja feliz na presença dele, porque ele é tudo, mesmo que você não tivesse nada. Se você olhar para o lado e não ver ninguém, ele é tudo. Se você olhar para a sua vida e não ver nada, ele é tudo. Ele é tudo em você. E o primeiro capítulo, ele se esforça para encorajá-los a saber que a prisão dele foi para honrar ao reino. Porque as atitudes e o testemunho de Paulo lá dentro estavam chamando pessoas para conhecerem a Cristo. No segundo capítulo, ele mostra o exemplo de Jesus, que deixou o trono, veio para a terra, pagou o preço de sangue na cruz, ressuscitou para quê? Para habitar em mim e você, para que tivéssemos vida e vida abundante. No terceiro, ele alerta sobre quanto devemos vigiar e cuidar para não nos enganarmos com falsas mensagens, com falsos mestres. E nosso objetivo é conhecê-lo e fazê-lo conhecido. E no quarto, para encerrar com chave de ouro, ele fala: vamos nos alegrar, porque tudo isso foi bom para o reino, tudo isso foi para a glória do Pai, tudo isso foi bom, mesmo que eu não saia daqui, tudo que eu fiz foi para Ele, por Ele e é dele. E a gente reclama. Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Hoje é dia de se alegrar, hoje é dia de contemplar a glória dele, hoje é dia de compartilhar com o seu irmão as alegrias do Senhor, as alegrias de poder olhar para ele e saber que ele está no controle e no comando de todas as coisas. Filipenses 4:6, ele fala: Caio, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Não fique ansioso, como disse o próprio Caio na oferta. Não precisa ficar ansioso. Se Ele sustenta as aves, as plantas, se Ele cuida de todas as coisas, como Ele não vai cuidar de mim e de você? Que somos filhos, feitura dEle. Amém? Devemos disciplinar as nossas mentes e emoções, ou seja, ter equilíbrio emocional. O que é equilíbrio emocional? É saber que Ele vai cuidar da gente todo o tempo. Não se desesperar à toa.
não rasgar as vestes, não ficar descabelado, não, confiar. Confia, fé radical, confia. E você pode ter certeza que assim como nós já temos sido provados, seremos um pouquinho mais. Se encha da palavra do Senhor, se encha de Deus, porque se você se encher de Deus, você não vai ter cabeça vazia, não vai ter mente vazia para pensar bobagem. Se enche do Senhor, se enche da palavra, estuda, lê, vem aqui nas quintas-feiras aprender um pouquinho mais na nossa escola ministerial, que é de graça. Vem aprender a ouvir a voz dele, aprender a conhecer a palavra, aprender como andar na palavra. Porque uma mente cheia de Deus, dificilmente o inimigo vai atacar. Devemos estar conectados a Deus, porque se Ele nos plantou nesse jardim que nós estamos hoje, nós precisamos estar conectados uns aos outros, que como eu falei no começo, a lenha, ela só se aquece, e agora eu entendo de lenha, hein? A lenha só esquenta e só pega fogo se ela estiver pertinho da outra. Se ficar um buraquinho entre elas, apaga. Apaga. E eu tenho certeza que vocês não querem ser apagados. Nós precisamos estar aquecidos. Por isso, lição de casa. Se você olhou para o lado e não viu seu irmão, ligue para ele, chame ele, mande um recado carinhoso. Toma a luta dele junto com você, ore por ele. Porque às vezes foi preguiça. Às vezes foi, eu vou para lá passar calor. E às vezes não. Às vezes ele foi roubado de ter uma fé radical provada. Amém? Filipenses 4:9. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Por isso o corpo é importante, por isso a igreja é importante, porque aqui tem sido ministrado, tem sido falado, exortado, às vezes confrontado, para nós aprendermos o quê? A pôr em prática o que o Senhor falou. Porque as pessoas ao nosso redor, sejam nossos amigos, nossos vizinhos, colegas de trabalho, eles precisam ver que nós não somos iguais. A gente não é igual a todo mundo. A nossa mãe já falava, você não é todo mundo, não é? Eu ouvi isso várias vezes da minha mãe, quando eu pedi alguma coisa que estava fora do padrão ali, ela, você não é todo mundo, né, mãe? Mas Deus é assim. Você não é todo mundo. Você é filha. Você é filho. Você carrega Cristo. Você tem o Espírito Santo. Você tem algo que o mundo não tem, mas que o mundo está carente e precisa, que é o Senhor. E quarto e último, devemos nos alegrar. Filipenses 4:11-13 fala assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. A alegria vem por meio de confiança. A alegria vem por meio de contar com a palavra e acreditar na vontade perfeita de um Deus que é perfeito. A gente acreditar que todas as coisas que estão nele, que ele carrega, são nossas. E podem vir para nós, desde que nós tenhamos uma fé radical e confiemos nele. Amém? Infelizmente, as barreiras do dia a dia nos atrapalham. As distrações, as lutas, as dificuldades. Mas se nós colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos fala, e estivermos conectados a Ele, nada vai nos roubar. Porque em Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável,
tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, nisso pensais. Então, colocar em prática que nós devemos pensar nas coisas do Senhor, nas coisas do alto, nas coisas boas e perfeitas que Ele fez. E tem uma versão que fala assim: se traz louvor a Deus, nisso pensais. O que você anda pensando, traz louvor a Deus, nisso pensais. O que os seus olhos veem no computador, louvam a Deus, nisso pensais. O que você sonha para os seus planos do futuro, nisso pensais, porque está carregado de coisas boas e agradáveis que louvam o nome do Senhor. Confia com fé radical. Confia porque Deus é bom. Confia porque não há nada que possa ser roubado de nós. E atenção, Deus, nós sabemos que o Senhor está movendo os céus. Algo no mundo espiritual está acontecendo muito poderoso. O Senhor está voltando. Está chegando o último grande e terrível dia do Senhor. E o Senhor está fazendo seleção de ovelhas e ovelhas. Que ovelha você quer ser? Ezequiel 34, 20 e 22 fala que Ele está julgando ovelhas e ovelhas. Ovelhas e ovelhas. Ele não falou ovelha e bode. Ele não falou ovelha e cabra. Ele falou ovelha e ovelha. Significa que filhos e filhos, o Senhor está fazendo uma seleção. Que filho você quer ser? Aquele que confia radicalmente nele, entrega tudo sem medo e vai e segue? Ou aquele que tem medo e dá 10 passinhos para o lado antes de dar 2 para frente? O Senhor está buscando corações que tenham verdadeira adoração para com Ele. A adoração é confiança. Porque você só adora quem você confia. Você só ama quem você confia. Então, é assim que o Senhor tem buscado. Os verdadeiros adoradores com fé radical. Amém? Só cumprirão o propósito aqueles que se sujeitarem aos processos. Só cumprirão o propósito aqueles que confiarem no processo. E esse exige fé radical. Eu dei o exemplo, eu queria ler, mas eu nem vou ler a história de Abraão. Abraão sonhou com aquele filho. E além dele sonhar, ele teve uma promessa. Eu vou te dar. Quantas promessas nós tivemos nas nossas vidas? Que o Senhor falou, eu vou cumprir. Mas está demorando, Deus. Puxa, Senhor, está demorando. Eu estou envelhecendo, os anos passam, os dias passam. E cadê a sua promessa? Cadê a promessa virar um menino? E aí, na sua idade idosa, Deus deu para eles um filho. E aí na caminhada com esse filho, ensinando ele no temor do Senhor, o Senhor falou para ele, entrega seu filho. E Abraão, eu não sei se ele teve medo. Eu não posso te dizer isso. Pode ser que quando eu estiver com ele eu vou perguntar. Eu não sei se ele teve medo, mas eu acredito que não. Porque ele sabia que Deus era um Deus de milagre. Porque ele já tinha provado o milagre. Nós vemos milagres acontecendo todos os dias nas nossas vidas. Se você acordou hoje de manhã, você é um milagre. Se você abriu seus olhos e pôde respirar sem um galão de oxigênio, você vive um milagre. Se você pôde levantar e pôr os seus pés no chão, você vive um milagre. Se você pôde olhar para o seu lado, ver seus filhos, seu esposo, sua mãe, seu pai, você vive um milagre. Porque quantas e quantas pessoas nesse mundo inteiro não acordaram hoje? Quantas? Quantas pessoas não puderam olhar para os seus pais hoje? Eu sou uma delas. Quantas pessoas não pôde olhar para um irmão que perdeu quando era mais novo? Tudo é um milagre. Aí você sai da sua cama. Você tem um toalete para você usar. Você sai do toalete, que você tem água para se lavar. Você vai para sua mesa tomar um café. Você tem... café é milagre, hein? Misericórdia. Café é o maior dos milagres de hoje. Dessa estação.
você tem um café para você tomar, você tem um pão para você comer, você vive um milagre. Seja grato, alegre-se no Senhor, alegrai-vos. Se você está numa igreja que você pode estar sentado do lado de um irmão aí, aquecendo ele. Já já chega o inverno, pessoal, para quem gosta. Misericórdia. Sabe, você tem o seu irmão aí do seu lado, é um milagre. Se você tem as crianças sendo alimentadas lá embaixo, e eu digo alimento de verdade, é um milagre. Se você tem um teto, você não está na chuva, é um milagre. Nós devemos olhar para os milagres e acreditar naqueles que ainda virão. Abraão olhou e viu o filho e falou: olha, Deus me deu, eu vou entregar, porque o mesmo que deu pode dar de novo, não é? Ele foi sem medo, confiando. Ele colocou o seu filho na pedra de sacrifício, no Monte Moriá. Pegou sua faca, levantou suas mãos, e na hora que ele ia sacrificar seu filho, Deus falou: não precisa, agora eu sei aonde está o seu coração. Antes disso ele falou para o filho assim, o filho: pai, não era uma criancinha, tá? Era um adolescente, era um jovem. Pai, e aí? A gente está indo aqui, a lenha está nas minhas costas, nós estamos indo aqui cantarolando, subindo o monte, mas e aí? Cadê o carneiro? Cadê o cordeiro? Ele virou para o filho e falou: o Senhor proverá. O Senhor proverá, Ele vai prover. Ele é Jeová Jirê, Ele é um Deus de provisão. Não importam as circunstâncias, aquilo que a gente não consegue fazer hoje, Ele vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus, porque Ele te dá capacidade e habilidade para você lutar. Ele te ensina as coisas que Ele quer que você faça, Ele mostra o que você deve fazer e onde você deve ir. Mas se você não confiar, se você deixar a fé radical de lado, nada acontece. Porque o milagre que a gente vê não dá, a gente já pode agradecer, mas o que a gente não vê, a gente deve agradecer, confiando, porque Ele é Deus de provisão. E aí o anjo falou: não precisa sacrificar a criança, o menino. E aí Abraão olhou para o lado que ele viu, o cordeiro, provido por Deus. Quantas vezes a gente tem medo de dar um passo na direção do Senhor, achando que a gente não vai conseguir vencer? Quantas vezes a nossa insegurança nos bloqueia? Quantas vezes a gente deixa de fazer algo que Deus fala para fazermos, com medo de não sermos felizes? Feliz com outras coisas? A alegria do Senhor é a nossa força. A nossa felicidade está nele. Não precisa de mais nada, porque o Senhor é bom. A sua bondade é dura eternamente. E a fé radical traz à existência coisas que não existem. Esse é um ano de trazer à existência aquilo que você não vê, aquilo que você não sente, aquilo que você acha que não vai acontecer. Mas confie nele, porque ele é bom. E a sua bondade dura para sempre. Se os planos que Ele tem para você não são maiores do que aqueles que você sonha, a gente tinha que rasgar a Bíblia e falar: não, isso é mentira. Mas isso é promessa dEle. Os planos são mais altos, são maiores, são mais profundos, são mais fortes, são mais poderosos do que aquilo que a gente apenas sonha. Nós somos ser humano. Os nossos sonhos são muito rasos. Os nossos planos são rasos. O que você quer? Gostaria que vocês ficassem de pé e nós vamos orar. Queria que você fechasse seus olhos e comece a avaliar a sua história. Primeiro, pensando naquilo que Deus já fez. Se você é casada, você tem seu esposo do seu lado,
se você tem filhos, se você estudou, se você saiu de uma vida difícil e hoje vive uma vida mais fácil, se você venceu as batalhas da sua alma, se um dia você saiu e você voltou, veja quanta coisa, quanta história para trás. Agora, quero que você olhe para frente. Aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, aquilo que você tem como um plano, aquilo que você pensa, que você deseja. Pare para pensar. Senhor, ativa em nosso coração essa fé radical, Senhor. Essa confiança, Pai, que é independente das coisas palpáveis, das coisas que a gente vê. Ativa, Senhor, em nosso coração essa fé inabalável, como a de Abraão, que levou o seu filho no monte, Pai, para te entregar. E por conta da sua fé e do amor que ele tinha pelo Senhor, o Senhor preparou o cordeiro. Pai, se há algo que nós precisamos entregar a Ti, Senhor, que nós não venhamos pestanejar, mas que nós venhamos confiar e crer, ter a certeza, ter a prova, Senhor. Que é isso, Senhor? A prova das coisas que não se veem. Que fé é essa? Que você tem certeza que está lá. Ah, Senhor, ativa no nosso coração essa prova, essa certeza, esse fundamento firme, inabalável, de ter a certeza, a convicção, ainda que as coisas que são visíveis, Senhor, diga totalmente ao contrário. Nós temos a certeza, nós temos a prova do que o que o Senhor prometeu para o seu povo vai se cumprir. Que aquilo que o Senhor prometeu para cada um, cada indivíduo aqui, Senhor, eu não sei quais são as promessas que o Senhor fez para os seus filhos, mas o Senhor sabe cada uma delas, querido. Cada promessa que o Senhor fez para você, que você esteja embasado na palavra do Senhor, fundamentado na palavra do Senhor, e tenha a prova, a certeza de que ainda que você não esteja vendo, já aconteceu, diante do Senhor. Não importa o tempo, porque o Senhor é o Senhor do tempo. Um dia para Ele é como 1000 e 1000 é como um. Ah, Senhor, nós temos prova. Você pode dizer: eu tenho prova, Senhor, eu tenho prova, porque a sua palavra diz que a fé é o firme fundamento. Então nós estamos fundamentados num solo firme, e que é a prova das coisas que nós não vemos. A fé é a prova das coisas que nós não vemos. Nós não estamos vendo, Senhor, mas nós temos a prova de que elas existem, de que elas estão lá, acessíveis para nós, Senhor, independentemente do tempo. Independentemente do tempo, Senhor, nós cremos e nós trazemos à existência essa fé radical, que pisa antes de ter o chão, que vai antes de saber para onde tem que ir.
mas que nós sejamos assim como Abraão, um povo temente, um povo obediente, corajoso, obediente, corajoso. Levante suas mãos, diga: eu sou obediente, eu sou corajoso, obediente e corajoso. Ainda que digam que eu sou louco por fazer coisas que o homem não pode nem pensar, mas que você seja obediente e corajoso em nome de Jesus. Na minha fé, não pelo que vejo, mas pelo que creio, eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé, não pelo que vejo, mas pelo que creio, eu fixo os meus olhos